E aí, pessoal, tudo bem? Para quem achava que o conflito não podia escalar mais, segue mais uma notícia dos combates na Ucrânia. Kim Jong-un invadiu o território ucraniano com suas tropas e já está atacando dentro do território deles. E dessa vez, não foi uma mídia que pende mais para o lado ocidental ou qualquer outra que pende mais para o lado russo que soltou essa notícia. Foi ninguém mais e ninguém menos que o próprio presidente da Ucrânia. E eu vou colocar o vídeo dele falando para você ouvir dele mesmo. Aliás, ele disse que já existem corpos de oficiais norte-coreanos empilhados no meio dos escombros. E se você acha grave que a aliança entre Coreia do Norte e Rússia esteja sendo colocada em prática, então segura mais essa. A Rússia confirmou a aliança formada entre os russos, norte-coreanos, chineses e iranianos. Isso mesmo, iranianos. Então Israel agora pode ter os russos pela frente, caso haja uma fusão entre os dois maiores conflitos da atualidade. E dessa forma, está consolidada a primeira versão das duas grandes alianças de um possível conflito global. E tem muita gente que acha que não estamos caminhando para esse desfecho. Obviamente eu torço para que haja uma mudança de percurso com um tratado de paz na Ucrânia e outro no Oriente Médio. Mas pelo andar da carruagem, a gente vê que a maior chance não é essa. Falando em Ucrânia, o presidente ucraniano disse que o governo brasileiro vai ter a grande oportunidade de prender Vladimir Putin, que possivelmente visite o país em novembro, já que o presidente russo tem um mandado de prisão. Vou falar disso também. Enfim, hoje tem bastante coisa para a gente falar, além das últimas horas do conflito que eu trago da cobertura da Sky News. O restante da matéria veio da BBC, The Guardian, CNN, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. E enquanto eu sigo com a matéria, me fala se você acha que a OTAN poderia enviar seus soldados oficialmente, já que os soldados norte-coreanos estão ajudando os russos. Ou não, é Putin quem tem o direito de usar os soldados de Kim Jong-un, já que a Ucrânia está de pé graças ao suporte total das armas da OTAN. E com muita sinceridade, você acredita que os conflitos da Ucrânia e do Oriente Médio podem se tornar um só, dando início ao conflito mundial? E você acredita que caso Trump seja eleito, ele consegue pôr um fim em todos os combates, ou ele não tem força para isso? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que as relações de defesa com seus aliados precisarão mudar por conta do apoio militar da Coreia do Norte à Rússia. Ele falou que, além de armas, soldados da Coreia já estão lutando dentro do seu território. O Kremlin negou essas afirmações, dizendo que os norte-coreanos não invadiram o território ucraniano. Segundo eles, não há nenhuma evidência de que a Coreia do Norte tenha enviado militares para apoiar a Rússia no combate contra a Ucrânia. Mesmo assim, os rumores seguem circulando. Zelensky diz que existem evidências sim, inclusive de soldados norte-coreanos exterminados em combate, e destacou que as defesas da Ucrânia devem ser fortalecidas para enfrentar a aliança de Putin. Ele quer reforçar a linha de frente, usar armas de longo alcance dentro da Rússia e precisa de mais suprimentos. E não é só Zelensky não, porque a Coreia do Sul também afirma que as tropas norte-coreanas já invadiram a Ucrânia e lutam junto das forças russas dentro do conflito. O ministro da Defesa coreano diz que uma série de oficiais norte-coreanos já foram exterminados em ataques ucranianos. Apesar das acusações, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que essas notícias não passam de rumores sem fundamento. Ele enfatizou que não há tropas norte-coreanas lutando ao lado da Rússia na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou neste domingo a Coreia do Norte de enviar tropas para reforçar o exército da Rússia. Vemos uma aliança crescente entre a Rússia e regimes como o da Coreia do Norte. Agora os norte-coreanos não estão apenas enviando armas para os russos. Na verdade, o exército da Coreia do Norte invadiu a Ucrânia e se juntou às forças militares da Rússia como uma grande aliança.
Obviamente, em tais circunstâncias, nossas relações com nossos parceiros da OTAN precisam ser mais desenvolvidas. A linha de frente precisa de muito mais apoio. Zelensky realizou na semana passada um giro por algumas capitais europeias, entre elas Berlim, Londres e Paris, para pedir a manutenção do apoio militar no momento em que as tropas russas aumentam a pressão no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano também espera que seus aliados ocidentais o autorizem a utilizar suas armas para atacar o território russo em profundidade. O Kremlin também lembrou que o Tratado de Cooperação Estratégica com a Coreia do Norte está de pé e que não há nada de errado no uso das tropas de Kim Jong-un caso necessário. As tensões na Península Coreana aumentaram depois que a Coreia do Norte explodiu estradas e ferrovias da fronteira com a Coreia do Sul. O exército sul-coreano respondeu com tiros contra os soldados norte-coreanos, aumentando o perigo na fronteira. Mas a aliança de Putin não para por aí. O ministro da Defesa da Rússia afirmou que as relações com a China também estão se fortalecendo, com conversas sobre cooperação militar. Ele disse que a Rússia e a China compartilham visões comuns sobre a mudança da ordem mundial. Em um encontro entre Rússia e China, ambos os países prometeram intensificar a parceria estratégica. A aliança se opõe aos esforços dos Estados Unidos para expandir sua influência na Ásia, especialmente em Taiwan. A China tem realizado atividades militares ao redor de Taiwan como parte da sua estratégia para pressionar a ilha. Como sempre falo aqui, o governo chinês considera Taiwan uma província dissidente e deixou claro que nunca reconhecerá sua independência. Por meio do seu apoio à indústria militar da Rússia, a China se tornou um facilitador decisivo da guerra da Rússia na Ucrânia. A China não pode continuar alimentando o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, sem que isso afete seus interesses e reputação. E a aliança de Putin não se limita à Coreia do Norte e China. O Irã também está no grupo. Tanto que a União Europeia impôs novas sanções ao país, acusando os iranianos de fornecerem mísseis balísticos para a Rússia usar contra a Ucrânia. Mas isso todos aqui já sabem. Porém, a lista de sancionados é nova e engloba empresas como a Iran Air, Mahan Air e a Força do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Oficiais do governo iraniano, para variar, negaram todas as acusações de envolvimento no fornecimento de armas. O presidente do Irã afirmou que o país nunca forneceu mísseis para a Rússia, embora a mídia sempre fotografe pedaços de equipamentos iranianos no conflito. Ele destacou que as sanções são baseadas em informações falsas e que o Irã não tem interesse em participar do conflito. Em outras declarações, o ministro das Relações Exteriores do Irã também desmentiu as alegações de que o país estaria vendendo armas sofisticadas para a Rússia. Ele criticou a imposição de sanções como parte de um problema para a Aliança Ocidental e não uma solução. O Irã continua a afirmar que está sendo injustamente acusado pelos Estados Unidos e outros países do Ocidente. Segundo eles, as sanções não resolvem os problemas, mas apenas agravam a situação entre as nações envolvidas, podendo levar a um conflito mundial. E para se impor diante de tudo o que está acontecendo atualmente, a OTAN iniciou uma manobra militar nuclear na Europa, em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A manobra envolve mais de 60 aeronaves e 2.000 militares, incluindo caças que podem carregar ogivas nucleares. As manobras estão sendo realizadas como uma forma de mostrar aos russos que não é somente Putin que pode colocar medo com seu discurso atômico, mas que a Aliança Ocidental tem um poderio nuclear suficiente para apagar a Rússia do mapa. O Kremlin criticou a manobra da OTAN, alegando que essa mobilização apenas aumenta a tensão em todos os combates em curso no mundo. Para Moscou, o Ocidente deveria ouvir mais os alertas nucleares de Putin ao invés de querer bater de frente. A OTAN defendeu a operação, afirmando que é uma manobra de defesa e não de provocação. A aliança destacou que essa operação é extremamente importante para garantir a prontidão e a segurança das forças envolvidas. E como todos aqui sabem, as tensões entre OTAN e Rússia cresceram desde o início dos combates. A Rússia tomou o controle de cerca de 20% do território ucraniano, enquanto a OTAN reforça seu apoio militar à Ucrânia, preparando suas forças para confrontos que podem acontecer ainda esse ano.
O exercício nuclear da OTAN não é apenas criticado pela Rússia, mas pelo Irã, China e Coreia do Norte. Todos defendem que a realização de manobras com aeronaves nucleares só alimenta ainda mais as tensões que podem dar o início a um conflito mundial. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, diz que as condições atuais do conflito dificultam a realização de negociações sobre um cessar-fogo. Ele também criticou a posição das potências nucleares ocidentais no conflito. A Rússia afirmou que não é possível discutir questões nucleares sem abordar todos os outros aspectos da segurança internacional. O governo russo insiste que o Ocidente está diretamente envolvido no conflito e milhares de soldados ocidentais já foram exterminados em combate. Do outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, negou que soldados da OTAN estejam lutando e declarou estar aberto a negociações com a Rússia, China e Coreia do Norte sobre a redução da ameaça nuclear, sem impor condições. Porém, as negociações não avançaram até o momento. E apesar das declarações de Biden, a Rússia continua a rejeitar conversas sobre desarmamento nuclear, afirmando que a entrega dos territórios conquistados na Ucrânia deve ser levada em consideração antes de qualquer diálogo. E como eu sempre falo aqui, para Putin, não existe conversa antes que a Ucrânia entregue os territórios e retire suas tropas de dentro da Rússia. E quanto mais o tempo passa, maiores as chances de um ataque nuclear para acelerar essa conquista por parte dos russos. A Rússia também refutou as acusações de que representaria uma ameaça à OTAN. O governo russo afirmou que nunca moveu sua infraestrutura militar em direção à aliança, alegando que foi a OTAN que se aproximou das fronteiras russas e chinesas. Dmitry Peskov ainda criticou a ideia de que as forças russas poderiam atacar a OTAN nos próximos anos. Ele disse que essa suposição é infundada e contradiz a realidade dos fatos, que mostram o aumento da presença da OTAN na Europa. Na visão da Rússia, a escalada de tensões foi provocada pelo Ocidente, que insistiu em expandir a OTAN para territórios próximos às fronteiras russas e chinesas. O Kremlin argumenta que isso gerou o conflito atual na Ucrânia e que vai estourar outro em Taiwan. E os combates continuam violentos, com ambas as partes se acusando mutuamente de aumentar a intensidade em campo de batalha. A Rússia segue avançando em áreas no leste da Ucrânia e a OTAN reforça seu apoio militar ao governo ucraniano, enquanto Zelensky diz avançar em território russo. Em sua política agressiva e anti-Rússia, o Ocidente ultrapassou todos os limites. Constantemente ouvimos ameaças direcionadas ao nosso país e ao nosso povo. Declarações de alguns altos representantes dos principais estados da OTAN sobre a possibilidade e admissibilidade do uso de armas de destruição em massa contra a Rússia também foram feitas. Aqueles que fazem tais declarações contra a Rússia, quero lembrar que nosso país possui diversos meios de destruição e, em certos componentes, mais modernos do que os dos países da OTAN. Se houver ameaça à integridade territorial de nosso país, para proteger a Rússia e nosso povo, certamente utilizaremos todos os meios à nossa disposição. Isso não é um blefe, e aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares devem saber que a direção dos ventos pode mudar. E o problema na Ucrânia chegou ao Brasil. O procurador-geral ucraniano pediu ao Brasil que prenda Vladimir Putin se ele comparecer à cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Putin tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que se Putin vier ao Brasil, ele não será preso. Para quem não se lembra, o Tribunal Penal Internacional acusa Putin de ser responsável pela deportação de crianças ucranianas para a Rússia, o que é considerado um crime internacional. A Rússia, por sua vez, não reconhece a autoridade do tribunal. E apesar da possibilidade de retaliações por outros países signatários do Estatuto de Roma, é improvável que o Brasil prenda Putin, assim como aconteceu na Mongólia, que não deteve o líder russo durante sua visita em setembro. Mesmo com a controvérsia, Putin foi convidado a participar da cúpula do G20 no Brasil em novembro de 2024. O convite segue as práticas diplomáticas, como foi feito por outros países que lideraram órgãos internacionais. A África do Sul, durante sua presidência do BRICS, também recebeu Putin, apesar do mandado de prisão. Outros países do grupo, como China, Índia e Arábia Saudita,
também seguiram essa prática, mantendo relações diplomáticas com Moscou. E enquanto existe uma pressão para a prisão de Putin, os serviços de inteligência da Alemanha alertaram para os preparativos da Rússia para um possível confronto com a OTAN. Segundo eles, o Kremlin está aumentando suas capacidades militares e testando os limites do Ocidente. Bruno Kohl, chefe do serviço de inteligência alemão, disse que a Rússia está disposta a utilizar ataques hackers até evoluir a ataques militares e nucleares, com o intuito de consolidar seu domínio na Europa. Ele disse que Moscou tem a clara intenção de jogar os Estados Unidos para fora da região. Kohl afirmou que as forças armadas russas podem estar preparadas para atacar a OTAN até o final da década. Ele acredita que Putin está buscando restaurar as fronteiras da OTAN igual era na década de 90, criando uma nova ordem mundial junto da China. Além disso, os serviços de inteligência da Alemanha alertaram para o aumento da espionagem russa e da sabotagem em território europeu. Segundo eles, Moscou está disposta a colocar vidas humanas em risco para atingir seus objetivos. E agora vou falar sobre as sanções do Reino Unido contra as tropas russas acusadas de usar armas químicas em soldados ucranianos, o que mostra a gravidade da situação na Ucrânia. Esses agentes químicos exterminaram o inimigo de uma forma extremamente dolorosa e cruel. Entre os produtos utilizados estaria o cloropicrina, um agente tóxico de sufocamento que foi usado pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial. A Rússia teria admitido o uso de armas químicas durante o conflito. Falando no conflito em si, nas últimas horas, as tropas russas continuaram a avançar no leste da Ucrânia, tomando controle de pequenas vilas na região de Donetsk. O avanço faz parte da estratégia de Moscou para consolidar o território a ser levado dos ucranianos. E na região de Toretsk, as forças russas também estão pressionando as linhas de defesa ucranianas. Zelensky afirmou que as tropas ucranianas estão fazendo o possível para conter o avanço, mas a situação permanece difícil, com o extermínio dos dois lados. Ainda é estimado pelos ucranianos que Putin perca 1.000 homens por dia para manter o avanço. O Reino Unido, França, Itália e Alemanha se comprometeram a ajudar a Ucrânia a aumentar sua produção de armas. Os países ocidentais estão investindo no fortalecimento da indústria de defesa ucraniana para resistir ao avanço russo, até que os soldados de Putin se esgotem com todas essas perdas. O Kremlin rejeita esse número. Enquanto ambos os lados discordam do número de soldados exterminados, procuradores da Ucrânia abriram uma investigação sobre o extermínio de prisioneiros ucranianos pelas tropas russas em Kursk. Os soldados teriam sido executados após se renderem, o que é uma violação grave das convenções internacionais. As convenções de Genebra proíbem o extermínio de prisioneiros capturados em combate, considerando isso um crime internacional. A Ucrânia já está conduzindo o caso como uma violação das leis e costumes de guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que, apesar das tentativas de avanço russo para expulsá-los da Rússia, as forças ucranianas continuam defendendo suas posições na região de Kursk, onde a situação permanece crítica. Além disso, o governo ucraniano anunciou que continuará a lutar para defender suas fronteiras e proteger a soberania do país. Mesmo com o avanço russo em algumas áreas, a resistência ucraniana segue firme, sem que o número de baixas por parte da Ucrânia tenha sido divulgado. O apoio internacional à Ucrânia também continua forte, com países ocidentais enviando armas e suporte militar. A Ucrânia depende dessas alianças para resistir ao avanço russo e manter o controle sobre seus territórios. Porém, ainda não houve a liberação do uso de mísseis de longo alcance para atacar o Kremlin. Apoiar a Ucrânia é a coisa certa a se fazer e também é um investimento na nossa própria segurança. Porque uma Ucrânia independente e democrática é vital para a paz e a estabilidade na Europa. O custo de apoiar a Ucrânia é muito menor do que o custo que enfrentaríamos se permitíssemos que Putin conseguisse o que deseja. A Ucrânia está trabalhando para garantir que o país tenha recursos suficientes para suportar o plano de Putin de vencer a longo prazo. O governo russo tem a expectativa que o armamento ucraniano se esgote com a desistência dos países da OTAN, enquanto a Ucrânia espera que Putin desista por ficar sem soldados. Além das armas, o Reino Unido prometeu enviar sistemas de artilharia de longo alcance e mais drones para ajudar a Ucrânia a combater as forças russas. E o presidente francês Emmanuel Macron sugeriu a criação de um centro de treinamento de drones.
Enquanto isso, nesse exato momento, as tropas russas que capturaram a vila de Zolotaniva estão agora avançando em direção a outras áreas estratégicas na região de Donetsk. A luta continua em várias frentes, como eu disse, enquanto Putin ainda tem soldados e a Ucrânia armamentos. O presidente ucraniano garantiu que a resistência continua forte, apesar das dificuldades. Zelensky agradeceu aos aliados internacionais pelo suporte e reafirmou o compromisso de lutar até o fim para proteger o território ucraniano. Não importa se Putin concorda ou não. O que importa é que aqueles que fortalecem a Ucrânia e não a enfraquecem estejam a bordo deste plano. A fraqueza de qualquer um dos nossos parceiros vai encorajar Putin. Por isso, pedimos um reforço em termos de garantias de segurança, armas e apoio ao nosso futuro após o conflito. Ele só entende a força. Agora me fala se você acha que a OTAN poderia enviar seus soldados oficialmente, já que soldados norte-coreanos estão ajudando os russos. Ou não, é Putin quem tem o direito de usar os soldados de Kim Jong-un, já que a Ucrânia está de pé graças ao suporte total das armas da OTAN. E com muita sinceridade, você acredita que os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio podem se tornar um só, dando início ao conflito mundial? E você acredita que caso Trump seja eleito, ele consegue pôr um fim em todos os combates, ou ele não tem força para isso? A questão não é permitir ou não que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas. A questão é decidir se os países da OTAN estão diretamente envolvidos no conflito militar ou não. Se essa decisão for tomada, isso significará nada menos que uma participação direta dos países da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia. Isso seria a participação direta deles, e isso, é claro, mudaria substancialmente a própria essência e a natureza do conflito. Isso significaria que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estariam em guerra com a Rússia. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!